especialmente hoje, porque os números que serão mostrados hoje farão parte especialmente que vão representar o início do que a gente pode chamar, depois dessa reabertura, né? Dessa fase de transição que a gente está passando. Esses números vão explanar, e portanto, um pouquinho do que foi esse comportamento nosso depois dessa fase de, como é que eu posso dizer, de transição que a gente teve início há cerca de 15 dias atrás. E pelo que o Hugo havia me passado, pelo menos o número de novos casos, nós tivemos uma semana não muito boa. E aí a gente vai ver a luz dos números daqui a pouco, aqui dentro do nosso ponto de vista. A pandemia, ela continua, os cuidados devem continuar sendo redobrados, e é por isso que a gente faz toda segunda-feira essa chamada aqui, portanto, do Hugo ao vivo, para a gente destacar esses números. E você aí em casa ir se preparando, claro, para continuar tomando essas medidas e, se for o caso, ir aumentando o rigor, né? Tendo em vista que, à medida também que a gente vai vendo esses números e a gente vai se acostumando também com essa doença, a gente acaba definitivamente, às vezes, relaxando um pouquinho mais. Mas, na verdade, quando a gente relaxa, a gente permite que o vírus consiga se espalhar. E é esse relaxamento que a gente precisa evitar nesse momento de pandemia. É esse relaxamento que a gente precisa ficar sempre atento para que esse vírus não possa passar desapercebido. A gente vai mostrar os números hoje e você vai acompanhar de perto como a semana ela foi bastante, como diria no popular, bastante puxada em relação à incidência do número de casos aqui no nosso município de Quixeramobim. Já já o Hugo participa conosco ao vivo aqui no programa. Quem também participa conosco ao vivo hoje é o professor Zé Souto. Ele está por aqui já no nosso estúdio. Daqui a pouquinho ele vai mostrar para a gente um projeto que ele desenvolveu super interessante, que é um equipamento que desinfecta alguns materiais utilizando a luz ultravioleta. Sexta-feira ele mostrou a forma engenhosa que ele criou para o uso do álcool gel, né? E hoje ele vai mostrar para a gente mais detalhes desse equipamento, que pode ajudar e muito não só a desinfectar equipamentos pequenos, como também em larga escala pode ser utilizado com maior frequência, e é muito econômico também, e pode ajudar até como política pública, quem sabe, de prevenção a esse novo coronavírus. Bom, mas minha equipe já informa que o nosso amigo Hugo já está no ponto. Então, se o Hugo já está no ponto, vamos dividir tela com ele e vamos conversar, mostrar aqui os detalhes para toda a nossa gama de ouvintes e telespectadores do ponto de vista, os números desta segunda-feira. Hugo Lemos, bom dia, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Listênio, bom dia a todos, e mais uma vez é um grande prazer estar nesse nosso encontro. Que depois da pandemia a gente consiga um assunto mais agradável, né, para a gente estar, se encontrar, mas é um assunto de extrema importância, porque, como você disse agora há pouco, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Eu comparava, Alexandre, isso a quando a autarquia municipal começou aqui em Quixeramobim. Quando a autarquia começou, a gente não usava capacete. E foi estranho usar capacete naquele primeiro momento. Eu digo que eu era também, eu já andava, todo mundo andava de moto, e a gente já estranhou. Tem que andar de capacete, mesmo sendo por lei, mas como não tinha uma fiscalização, a gente não andava. Hoje, esse hábito de andar de capacete já está incutido dentro da gente. A gente não acha estranho, a gente acha estranho o contrário. Acha estranho quando alguém está... Olha como é que alguém tem coragem de estar andando sem capacete. E aí, eu trago isso hoje para essa reflexão do coronavírus. A gente precisa mudar o hábito. E aí daqui a pouco a gente vai estranhar. Hoje a gente já estranha um pouco quem está sem máscara, quem não higieniza as mãos. Então a gente precisa entender que existe um novo normal na nossa sociedade e que a gente precisa mudar isso, para que aí sim a gente possa voltar a trabalhar dentro das normas de segurança. E esse período de quarentena não é só para a gente se afastar, mas que a gente também se prepare a nossa mente para viver um novo normal, para viver de forma diferente, para perceber de forma diferente. Então eu pensando, comparei a essa época aqui em Quixeramobim,
quando a autarquia chegou. Hoje, quando a gente chega no local que as pessoas não usam capacete, rapaz, como é que pode? Ninguém usa capacete, como é que as pessoas fazem? A gente acaba estranhando, porque virou um outro hábito, um hábito seguro. Então a gente também, nessa parte da higienização, nessa parte da gente se cuidar, manter as distâncias, nós precisamos criar esses novos hábitos. E já está começando, as pessoas estão mais conscientes, quando chegam num local que estranho, alguém que está sem máscara, alguém que está sem alguma coisa, não está se cuidando direito, a gente já começa a estranhar. Pelo menos essa mudança de perspectiva a gente tem visto, dos cuidados básicos que a gente precisa ter nesse momento de pandemia. Realmente as pessoas têm que se acostumar mais a esse rigor, mas não pode relaxar não, tem que perceber que à medida do que a economia vai voltando, a gente precisa também retornar a algumas atividades, mas mantendo sempre essa cautela e esse cuidado. Isso, de certa forma, expressa, claro, nos números que a gente vai mostrar a partir de hoje. Hugo, a gente conversava no final de semana, você me falava que nós tivemos uma semana com números bastante expressivos e, como a gente tem conversado e considerado nos últimos dias, a gente considera essa semana não muito boa, né? A gente tem uma semana que a gente tem que entender duas coisas, o telespectador vai ter que entender, que existem dois índices que falam da perspectiva anterior, que é o caso de morte, né, que são os óbitos, e as curas. Isso a gente está falando de casos que já foram resolvidos. Então, nesse aspecto, a gente tem, como a gente teve muitos casos antes, a gente vai ter uma melhora nas curas, e o caso de óbito pelo menos se manteve, embora tenha crescido também. E o que é que a gente vê? A gente viu nos casos novos um acréscimo gigantesco, um acréscimo, como a gente está tratando por semana, foi a pior semana que nós tivemos até o momento. Então, a semana com mais números de casos positivos. Então vamos começar a ver os dados. A minha equipe já vai colocar aqui à nossa disposição e o Hugo vai fazer a leitura dos dados e explicar um pouquinho para a gente. A gente começa com o número de confirmados, Hugo. Pronto, é o número de confirmados. Se a gente perceber, olha, num gráfico mais na frente eu faço bem detalhado para que as pessoas percebam. A curva, ela quis achatar, né? A gente veio na hora que estava mais rígido, estava mais sério, ela quis achatar, mas aí essa semana nós tivemos aí, até começamos bem animada a semana. Depois até a gente poderia conferir com a Secretaria de Saúde, Eugênio, se há uma logística nesse sentido, eu tenho percebido isso. Se é uma questão comportamental. Geralmente o início de semana ele tem menos casos, mas de quarta-feira em diante isso aumenta assim de forma... nas últimas semanas tem acontecido. Como agora, ontem foi 0 casos, graças a Deus. E aí a gente torce que a semana continue, mas tem se mostrado ciclicamente que depois de quarta-feira a gente tem um aumento. Não sei se porque as pessoas acabam convivendo mais no final de semana, acaba relaxando de alguma forma, e aí pode acuir alguma coisa, enfim, mas existe algum ciclo aí que a gente precisa investigar. E aí a gente chegou a 562 casos. Né? A gente não tinha nem 500 na semana passada, a gente passou, né, de 500 e passou com louvor, passando, já quase chegando a 600, já estamos em 560. Como diz no popular, né, o passou foi passando mesmo. Passou foi passando. Vamos para o próximo dado, mostra na tela da nossa Sertão TV. O número de altas também que subiu bastante, você tem um número aí para expressar para a gente, né, Hugo? 278 altas clínicas, muito bom, porque aí a gente viu, né? Porque lá atrás nós tivemos uma semana muito ruim, então cresce o número de casos. Então, lógico, 15 dias depois é o que a gente até falava, nós esperamos que as altas clínicas melhorem, porque a gente teve uma semana com muitos casos. Nós tivemos 2 semanas com 90, uma com 94, outra com 99 casos, e aí a gente... Então, 15 dias após, a gente vai ter o quê? As altas clínicas, graças a Deus. Então, olha, é essa curva gigantesca que a gente quer evitar lá nos casos. Olha, quando aumenta, a curva chega lá, aponta para cima. Então, nós tivemos... E é a primeira vez que nós temos o número de altas, número de pessoas curadas, maior do que o número de pessoas infectadas. Isso aí é uma vitória dessa semana. Então, isso quer dizer que nos números em que chamam bem, as pessoas estão se curando mais
Tem mais pessoas curadas do que pessoas que estão em tratamento nesse momento, né? Isso, nesse momento. Essa semana ela foi... Aí é uma boa notícia, né? Uma boa notícia, as pessoas estão se curando. Vamos para o próximo número. Próximo dado para a gente mostrar, o número de óbitos, Hugo. O número de óbitos, nós tivemos 4 óbitos essa semana. E o que deu para... A taxa de mortalidade caiu um pouquinho, mas ainda está ali em torno de 4%, que não é a nossa melhor taxa de mortalidade. Como essa semana que a gente vê aí que foram 13 óbitos, ela praticamente foi uma semana que não morreu ninguém, ninguém viu a óbito, e onde a gente atingiu a taxa de 3%. Mas essa semana, infelizmente, chegaram a 4 óbitos e a gente reduziu um pouquinho a taxa, mas se mantém ali em torno de 4% ainda, que é mais ou menos a taxa mundial, né, que a gente tem de óbitos. Bom, próximo dado para a gente mostrar, e aí a gente faz a comparação dos 3 números, né, dos 3 dados. Isso. Aí os casos aumentaram 22%. Perceba que a partir de agora, eles têm, e meus queridos telespectadores, a partir de agora, qualquer porcentagemzinha dá 50, 60, 100 casos. Porque a gente tem muito número, tem um número muito grande. Então, qualquer coisa, por isso o aceleramento da curva, essa preocupação no aceleramento. Então, 102 casos correspondeu a 22% de aumento, as curas, graças a Deus, 64%, e os óbitos subiram 20%, que ainda é uma taxa alta para óbito, voltando àquela reflexão que a gente fez, que o dado real que nós temos dentro da pandemia é a quantidade de óbitos. Então, quanto mais óbitos, mais preocupante a nossa situação. Pelo menos desses números, o que de comemorar é o crescimento significativo do número de pessoas que se recuperam, né? 64%. Isso, 64% é um bom número, né? E pessoas que agora podem estar bem e podem, né, voltar à vida ao novo normal, não a vida normal, um novo normal, uma nova, como a gente falou no início. Bom, vamos para o próximo dado, mostra aqui pra gente, e aí você separa os casos confirmados por mês, né? De 20 de maio a 20 de junho. A 20 de junho, isso. E aí a gente continua, olha que a gente continua ainda com aumento de 300%. Olha quantas semanas nós estamos falando disso. A gente continua com, olha, são 393 casos, são quase 400 pessoas a mais dentro de um mês. 300% de aumento. Então são números muito altos ainda. São números muito que, se a gente parar um pouco para pensar, porque assim, o problema é que as coisas vão acontecendo aos poucos, 10 num dia, 15 no outro, e a gente não vai se tocando. Mas se você pegar 4 pessoas morreram nessa semana, eu peço às pessoas que reflitam, quando acontece um acidente, que morre 2, 3 pessoas, a gente se choca, porque ali é de uma vez o acidente. Agora, como a pandemia ela é gradativa, é um, é outro, aí a gente não percebe. Quando você junta no mês, são quase 400 pessoas infectadas. Então a gente precisa ter essa noção do todo, né? É verdade. Isso que você falou em relação às vítimas é impressionante. Você vê a soma durante a semana, entre um boletim e outro, mais uma morte, e aí a gente acaba, eu não sei se acostumando, mas o impacto da dor, ele acaba sendo menor, né? E aí, como você falou, se isso é num acidente automobilístico, esse impacto é bem maior, é bem mais forte. E é isso que a gente precisa ficar em alerta, né? Porque essa doença ela é muito traiçoeira. E a incidência de morte dela no mundo, especialmente no nosso país, tem sido muito, muito violenta mesmo. Alexandre, a gente encontra muitas pessoas defendendo, porque a dengue mata tantas pessoas, a doença tal mata tantas pessoas, mas veja só, realmente mata, mas os cuidados com a dengue são outros. Os cuidados com a dengue, a gente não extinguiu eles. É a caixa d'água, é a água, é isso, aquilo, outro. Os cuidados com um acidente, muita gente morre no trânsito, mas o cuidado com um acidente de trânsito é outro. É o cuidado na atenção, a verificação da mecânica, do carro, da moto, os cuidados são outros. O combate ao Covid-19 é você se relacionar o menos possível com as pessoas. Por isso que agora que a gente está voltando a trabalhar, eu a partir de hoje estou voltando já também, mas a gente volta com um outro hábito, não dá para voltar do mesmo jeito, abraçando todo mundo,
fazendo isso ou aquilo outro. São cuidados que a gente tem que... Porque morreram 50 mil pessoas e a gente vai se acostumar com isso. Então, é muito complicado. É isso, muito complicado, né? Mesmo. Bom, vamos mostrar o próximo dado e a gente vai mostrar aqui mais detalhes desses números da Covid aqui no município de Quixeramobim. Aí nós temos os casos por dia, né, Hugo? Olha só como essa semana não foi boa, né? Tá em vermelho aí. Os últimos picos grandes que nós tínhamos foram de 32 e de 21. Aí essa semana nós tivemos 2 picos de 23 e 25. Maiores que o segundo pico, né? Que é o segundo pico. E aí, mais 2 dias acima da média, um com 16, outro com 18. Olha os 2 primeiros dias como foram bons, 2 e 6. Bem abaixo da média, da linha média, né? Então, e os outros 4 muito acima. Então a gente tem as pessoas que nos assistem sempre partilham com a gente, tá? Olha, hoje deu abaixo da média, acima da média, e isso faz com que a média suba. A média era 10, passou para 13. É um dado importante. Nós subimos em média de 10 casos diários para 13, porque essa semana foi uma semana ruim. E o que é que isso mostra? Importante. Então, se eu tenho mais casos nos próximos dias, eu vou ter um aumento do óbito nos próximos dias, porque eu tenho mais casos. Não tem como. Isso não tem como ser evitado. Vai aumentar as altas clínicas. Daqui a 15 dias vão ter muitas altas clínicas, se Deus quiser. Mas também vai aumentar os óbitos. Pois é, o problema é que o caso não é agora, é depois. Pois não, sim. É proporcional, né, Hugo? Eu tenho um aumento no número de casos e aí, com certeza, consequentemente, eu vou ter um aumento no número de mortes. Também, claro, o número de curas, mas infelizmente o número de mortes tende a subir, né? Isso, é porque assim, você tem que entender o seguinte, esses casos foram confirmados essa semana. Então eles vão ter 15 dias aí de tratamento. Nesses 15 dias, se a gente continuar com a mesma taxa de mortalidade, 4% dessas pessoas vão morrer. Então, pelo menos mais 4 óbitos. Foram 100 casos, são mais 4 óbitos. Se a gente manter a taxa de mortalidade. Lógico que a gente faz de tudo, como a gente já teve a participação do Eugênio, para diminuir isso, tem todos os casos, mas é uma sequência lógica mundial que está acontecendo. Então, no mínimo, mais 4 mortes, né, nos próximos dias. Tomara que não, porque é como a gente vem conversando também. Algumas pessoas, alguns matemáticos, o pessoal das universidades tem me ligado, vão fazer um modelo matemático, e eu me recuso muitas vezes a fazer. Por quê? Porque como é que eu vou fazer um modelo matemático se tudo depende de algo novo, que a partir de amanhã, do nosso comportamento, do comportamento da população. Então não tem como você fazer um modelo, não tem como você prever. Porque se a população flexibilizar tudo, se a população fechar tudo, a curva vai se comportar semana a semana como cada um está se comportando. Então é ruim prever um modelo para depois, com certeza, a gente achar, porque eu prevejo um modelo baseado no comportamento das pessoas. Aí o comportamento muda e isso impacta, né? A coisa muda, né? Sem dúvida. Vamos mostrar a próxima tela, por favor, minha equipe. Aí nós temos... Aí onde eu trouxe aí para o pessoal ver realmente, olha, como foi. Nós tivemos aquelas 2 semanas ruins, essa primeira parte vermelha, a curva subindo. Aí olha só a parte verde, dá para ver bem direitinho a curva achata. Que a gente teve 2 semanas mais rígidas, a gente se cuidou mais um pouco e tudo e tal. Quando vem a flexibilização, que a gente está na fase de transição, mas tem muita gente que está entendendo que está liberado tudo. Né? E está liberado e não é assim. Eu vi coisas andando na rua, eu vi coisas meio pesadas, pessoas totalmente sem máscara, sem ter nenhum tipo de cuidado, enfim, essa é outra discussão, digamos assim. Mas o que eu quero mostrar aqui é que vem essa semana seguinte, olha só como a curva volta a inclinar novamente. E desde o comentário da pandemia a gente pede o quê? Vamos achatar. Olha o verde como achatou. Como ela está achatando. Se ela estivesse seguindo na verde, como seria bonito, seria legal. Mas não, aí o comportamento acabou, esses 15 dias de transição acabou. E as pessoas têm que entender que se essa curva subir mais, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Juazeiro, que estava na fase 1 e não voltou nem para a transição, voltou para o lockdown.
Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Precisa muito pensar, porque se continuar subindo, como a gente já identificou, depois da flexibilização, não se preocupe que vai para a primeira fase não, vai voltar para o que estava. Então é importante a gente tomar esse puxão de orelha para ficar alerta, porque se a incidência dos números aumentar, como a gente está vendo e o Hugo está mostrando aqui nos números, nós não vamos para frente não, nós vamos para trás. E aí, meu irmão, a coisa caldo e grosso. Pois é, por isso que a gente tem que voltar, todo mundo quer voltar a trabalhar, eu também, todo mundo quer. Mas a gente tem que voltar com um novo hábito. Por isso que eu falei daquela questão do capacete e tal e tudo. A gente tem uma noção, né? Hoje a gente não estranha mais. Então a gente não pode mais estranhar. A gente tem que começar a partir de nós. Da gente se policiar de não tirar máscara, da gente se policiar, porque cada um se cuidando, não vai, a coisa, nós vamos achatar a curva de novo. Mas no momento ela subiu novamente, e bem subida. Subiu, como diz no popular, subiu subindo mesmo. Vamos mostrar o próximo dado? A moto arrastou. Ó, eu trouxe aí, só para você ter uma ideia da diferença. Ó. Na semana passada, outra coisa também que eu vi, em média nós estamos fazendo de 150 e 160 testes por semana. Semana passada foram feitos 152 testes. Desses 152, 42% deu positivo. Eu pedia já para passar para a próxima tela. Pode passar para a próxima tela, por favor? Já pode passar, que é só para a gente lembrar da próxima semana. Aí olha só o que é que aconteceu essa semana. Foram feitos 160 testes, ou seja, quase a mesma quantidade de testes, para depois não dizer assim, não, deu mais casos positivos porque aumentou os testes. Não aumentou, foi a mesma quantidade de testes. O que aumentou foi a incidência de testes positivos. Ou seja, é mais gente testando e testando positivo. Positivo. Então deu 64% de teste positivo, onde a taxa era 42%. Nessa semana. Então, é outro dado também que, ou seja, tem mais gente testando positivo do que negativo. E eu botei aqui no lado, no geral, nós testamos até agora 1.416 pessoas. Minha gente, se a mesma quantidade de testes da semana passada e agora crescer, é porque tem mais gente adoecendo por conta desse vírus que continua se espalhando aqui na nossa cidade. É para ficar de olho. Próxima tela, por favor. Número de casos por semana. Aí nós tivemos a pior semana, né, Hugo? A pior semana. Essa dada a gente trouxe novo na semana passada e agora estamos atualizando. Então a gente está na semana 11 e estamos acompanhando, né? Ou seja, a próxima semana serão 90 dias desse período e nós tivemos a pior semana. Né? Olha aquelas 2 semanas, olha só como o gráfico ele não mente. Né? Nós tivemos 2 semanas 99, 94. Aí depois nós tivemos 65, deu achatamento na curva, legal, mas aí subir de novo não adianta. Precisamos reforçar os cuidados nessa flexibilização. E olha que não estamos nem na fase 1 ainda. Próximo gráfico, por favor. E aí você traz um dado novo pra gente, né, Hugo? Eu trago um novo pra gente o seguinte, nessas discussões todas, um defende uma coisa, outro defende outra, eu acho que cada um tem o direito de defender o que acredita. E tem muita gente que defende, olha, 70% da população vai pegar, não tem jeito. Nós só vamos ter imunidade quando 70% da população pegar, porque isso é chamado imunização por rebanho. Ou seja, quando tem muita gente que pegou, aí está imune, desenvolve os anticorpos e aí acaba, né, tendo a imunização por rebanho. Então tem muita gente que defende que tem que pegar mesmo. Tem que pegar porque não tem outro jeito, né? Todo mundo vai acabar pegando e toda essa questão. Então, eu pegando aqui um dos dados lá do IBGE, não sei se é o mais atual, mas vamos pegar aqui como base que Xeramim tem em torno de 79 mil habitantes, 79.500 habitantes. Se eu pegar 70% dessa população, que as pessoas defendem para ter o vírus, são 55.678 pessoas infectadas. Então, para a gente atingir isso que se defende dos 70%, é uma defesa, é uma teoria, cada um defende, eu não defenderia, mas cada um defende que tem que ser assim. E aí nós teríamos 55 mil pessoas infectadas. E se eu aplicar a taxa de mortalidade, qual é a taxa de mortalidade? 4%. Nós teremos 2.228 pessoas mortas.
Então, para quem defende essa teoria, eu pergunto, a nossa comunidade, ela quer isso? Ela quer só aqui na nossa comunidade, só no nosso Quixeramobim, 2.000 pessoas mortas? A nossa comunidade é capaz de suportar isso? Se um dia desse morrer uma pessoa muito conhecida, todo mundo sentiu, não é uma pessoa próxima, a gente sente. E você imagine se 2.000 pessoas morrem no nosso Quixeramobim. Isso no Brasil, os cálculos foram feitos, para imunizar para o rebanho, chegaria a mais ou menos 1 milhão de pessoas mortas. Então eu trago esse dado novo hoje para que as pessoas possam refletir, é realmente isso que a gente quer? É uma ideia que vai levar uma carnificina se for adotada a todo o país. E não estranhe, não estranhe, meu amigo. Tem gente defendendo isso, né? Tem importantes políticos, inclusive o presidente da República já falou sobre isso, que cerca de 70% da população vai pegar. Se 70% da população pegar, você já viu aí. Aqui, pelo menos, os números do município, o Hugo já trouxe, né? É complicado. E aí vai essa reflexão, Alexandre. É por isso o isolamento social, é por isso que a gente tem que voltar a trabalhar de forma diferente, é por isso que a gente tem que ir para o comércio, mas tem que ir de forma gradual, de outras formas, escolher horários para ir. Eu vi aqui, infelizmente, eu vi na cidade, passando esse final de semana, eu vi pessoas, por exemplo, em bares, jogando bilharina, como diz o Matuto, sem máscara, sem nada, bebendo, brincando. O que tinha de festinha em chácara, bebedeira em piscina, eu vi, Hugo, gente postando em story de Instagram, em coquetel em chácara na zona rural. Vê se pode um negócio desse. Então, daí você tira, né, essa falta de responsabilidade. Gente subindo serra em plena pandemia do coronavírus. Vê se pode. Subiu o cruzeiro em plena pandemia? É um negócio assim complicado. Inclusive, a gente cobrou aqui ao longo da semana uma maior fiscalização por parte da Prefeitura de Quixeramobim. Inclusive a Prefeitura fez uma publicação nas redes sociais mostrando que os fiscais estavam trabalhando, mas também reconheceu que o número de fiscais é bem aquém daquilo que deveria, né? Eu acho que essa fiscalização também que fica a cargo da Polícia Militar precisa ser um pouquinho mais rigorosa para coibir, especialmente no final de semana, essa galera que não cansa de se juntar aí em chácara, achando que é um ambiente fechado, vai poder entrar com muita gente num ambiente pequeno, e porque é da família ou porque são amigos próximos. Aí é onde morre o problema, aí é onde está o grande X da questão. E se a gente não tomar consciência, especialmente nesse período de transição que estamos vivendo, como a gente já falou aqui no programa, a gente volta à estaca zero, a gente volta até aquele isolamento mais rígido, com todo mundo dentro de casa, sem poder sair, só o serviço essencial. Então é importante a gente reforçar esse assunto aqui no programa. Por mais que a gente, eu concordo com o Eugênio, quando ele participou junto com a gente, é preciso muita consciência de cada um, é preciso a consciência, o conhecimento. Como a gente sempre diz, quando a gente começou aqui, nós estamos trazendo os números. Às vezes tem hora que o número assusta, mas são os números nus e crus, são as realidades. Não foi feita aqui nenhuma projeção, nós estamos trabalhando só em cima do real. Então, assim, a gente precisa olhar, e agora cada um, olhando os números que são os reais, se pergunte, né? Se pergunte o que é que realmente quer, o que é que você está fazendo que pode contribuir ou não, porque é uma situação extremamente delicada. E enquanto a gente não tiver essa conscientização, a gente não vai conseguir voltar, porque vai fazer como o Juazeiro, vou pegar um exemplo, vou pegar a China de novo. Ontem a China fechou alguns bairros de Pequim porque começou de novo lá a reincidência. Então, aonde reincidir, se os governos no mundo inteiro vão começar a flexibilizar, reincidiu, fecha. Então depende muito de como nós vamos nos comportar. Exatamente, vai depender muito da nossa responsabilidade. Hugo Lemos, muito obrigado mais uma vez. Sua participação aqui no programa é sempre imprescindível. Segunda-feira você volta analisando os dados de mais uma semana, da terceira semana após esse início de flexibilização
da nossa economia, especialmente na nossa região. O governador já anunciou no final de semana que vai continuar na fase de transição aqui nos nossos municípios, especialmente da região do Sertão Central, ou seja, a gente ainda não avança para a fase 1, Fortaleza já está na fase 2, outros municípios continuam em lockdown e a nossa região continua na fase de transição, enquanto esses números não melhorarem. Você volta na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. Um grande abraço, Listênio. Tomara, como eu disse, eu quero ser o portador das boas notícias. Eu não faço, quando eu fiz as planilhas essa semana, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para você e mostrar, Listênio, pelo amor de Deus, deu tudo ruim essa semana, mas a gente quer ser portador da boa notícia, mas mais do que nunca, levar essa informação para as pessoas. Quero deixar um grande abraço a todos, em especial a meu amigo José, que é matemático e físico também, como eu, que daqui a pouco vai estar aí no programa. Sim, ele já está por aqui, vai mostrar um pouquinho do trabalho dele desenvolvido aí em casa e que pode ajudar muita gente que está aí do outro lado também nos acompanhando. Valeu, um grande abraço, até segunda. Bom, conversamos com nosso amigo Hugo Lemos e segunda-feira ele volta analisando os dados aqui de Quixeramobim. Eu faço mais um intervalo em comercial, rapidinho.